Olá meninas, tudo bem? Então ontem, como a gente conversou sobre o planejamento financeiro, quanto é importante cuidar das finanças, hoje eu trouxe um vídeo só para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, tá? Alguns pontos básicos, algumas dicas, alguma coisa que a gente já sabe, mas que às vezes a gente não tá fazendo, né? Alguns pontos e aos poucos eu vou trazendo mais informações, tá bom? Então, assim, a base do planejamento financeiro é eu saber que o que entra tem que ser maior do que o que sai, né? Então, o meu salário, de repente eu recebo uma pensão, uma renda extra, o que entrar para mim de dinheiro, né? O que eu recebo tem que ser maior do que aquilo que sai, do que aquilo que eu gasto. Então, essa é a base. Mas, como eu vou saber se eu não faço esse controle, se eu estou gastando mais do que eu recebo? Então, para isso, eu preciso anotar. Então, pode ser feito de várias formas, através de uma planilha de Excel, pode ser feito através de um caderninho. Eu já usei muito a planilha, mas vou falar bem a verdade, o que funcionou para mim mesmo foi o papel. Eu acho que deu mais certo. Então, eu trouxe um modelo que eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia hoje de como é a base. Daí para vocês começarem a fazer em casa, tá? Para quem já não faz. Então, primeiro, vocês vão listar todos os gastos de vocês, todos, desde os pequenos até os maiores. Um geladinho que compra na vizinha, um pão na padaria, um chiclete que você gasta de vez em quando, um churros que passa de vez em quando na rua, uma fruta, tudo que tiver de saída, tudo que você gastar, seja sempre ou seja de vez em quando, você vai ter que anotar nessa planilha, tá? E também as entradas. Então, eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, aqui eu trouxe de uma forma bem simples, é um exemplo de contas, tá? Então, eu coloquei ali contas de abril. Então, eu coloquei aqui a data de vencimento e as datas prováveis, qual é a conta. Então, aqui eu coloco, né, água, luz, internet, telefone, combustível, roupa, sapato, dízimo, o que eu gastar no mês, eu vou colocar aqui na descrição. E aqui mesmo eu coloco o que entra, por exemplo, meu salário, ou um bico que eu faço por fora, né, quem recebe uma pensão, de repente uma pensão. Então, aqui vai ser a descrição do item, né? E aqui o valor. Então, gente, de uma forma assim bem simples mesmo para ser uma base. Então, por exemplo, aí aqui eu coloco os valores, né, de cada item. Então, aqui, o que eu tenho de entrada nesse meu modelo? Um total de R$1.000 de um salário e mais R$500 de um bico. Então, entrou R$1.500 por mês. As saídas foram 1.850. Então, quer dizer que eu gastei mais do que o que entrou para mim. Significa que eu estou no negativo, né? Então, essa é a base. Você colocar num papel o que você gasta, os valores, e depois somar o tanto que está saindo e o tanto que está entrando. Depois que você somar a entrada, você vai fazer, aliás, a entrada menos a saída, você vai ter um total aqui. Esse total, ele pode ser negativo ou positivo. Então, se tiver negativo aqui, significa que tem alguma coisa fora do controle. E aí, a gente vai ter que identificar o que é e ir corrigindo. Então, o primeiro passo seria isso. Vocês fazerem uma listagem com tudo que vocês gastam, entrada e saída. E depois fazer a entrada menos a saída para você saber o total, para você saber qual que está a situação hoje. O segundo passo que a gente pode estar analisando aqui nessa planilha é que, por exemplo, o meu salário eu recebo no dia 10/4. Só que eu tenho conta com vencimento para o dia 5/4. Isso quer dizer que todos os meses
eu vou estar pagando essas contas anteriores com juros. Inclusive essa que vence dia 10, muitas vezes pode ser que no dia 10 caia o meu salário e não deu tempo de eu pagar aquela conta. E também corre o risco de eu pagar juros. Então isso é um fator a observar. As datas de vencimento, elas têm que estar sempre depois da data que eu recebo, senão eu vou ter prejuízo. Outro ponto a observar é com o que eu estou gastando. Nesse caso aqui do modelo, nesse mês, eu estava negativo R$350. Só que eu tive um gasto de roupa e sapato de R$800. Foi um absurdo. Então, eu tenho que rever esse tipo de coisa, né? Eu tenho que rever se eu não estou gastando muito em uma coisa para deixar faltar para as outras, né? Nesse modelo também, eu coloquei somente as contas que seriam uma parcela só. Mas supondo que fosse compra parcelada, então eu iria fazer vários meses. Eu ia colocar aqui parcelas, por exemplo, roupas, R$500, vamos supor que fosse a primeira parcela de duas. Então eu coloco aqui 1/2, para eu saber que é a primeira de duas. E na folha seguinte, que seria do mês de maio, eu colocaria a segunda parcela, para que eu não perdesse o controle. Eu sempre faço de 3 em 3 meses, que eu acho que me ajuda bem. Uma boa dica é não fazer muitas contas parceladas. E se você fizer, fazer em poucas vezes. Te ajuda muito a você não extrapolar.